Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos mergulhar no livro de 2 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo. Esta carta é uma das mais pessoais e emocionais de Paulo, onde ele abre o coração e mostra suas lutas, seus sofrimentos, mas também o consolo que vem de Deus. O autor desta carta é o apóstolo Paulo, provavelmente escrita entre os anos 55 e 57 depois de Cristo, após sua estadia em Éfeso e durante uma viagem pela Macedônia. Os destinatários eram a igreja em Corinto, mas também a todos os santos em toda a Acaia, 2 Coríntios 1:1. Paulo escreve porque havia tensões na igreja. Alguns cristãos estavam questionando sua autoridade apostólica, influenciados por falsos apóstolos, conforme lemos em 2 Coríntios 11:13. Assim, Paulo escreve para defender seu ministério, consolar os crentes e reafirmar a centralidade do Evangelho. Vamos à leitura do texto. Em 2 Coríntios 1:11. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão, e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, também é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também ainda nos livrará, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Agora, vamos à exposição do texto. Primeiramente, temos a saudação inicial nos versos 1 e 2. Paulo afirma sua autoridade como apóstolo, não por vontade humana, mas pela vontade de Deus, respondendo às críticas que questionavam seu ministério. Ele também inclui Timóteo, mostrando a importância do trabalho em equipe. A saudação traz duas palavras-chave do Evangelho: graça, que é o favor imerecido de Deus, e paz, a reconciliação com Ele. Como lemos em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo descreve Deus como o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, mostrando que Ele não promete ausência de sofrimento, mas presença de consolo em meio às aflições. Ele apresenta um princípio espiritual profundo. Somos consolados para consolar outros. Como disse Jesus em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Paulo reforça essa esperança em Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Paulo, em 2 Coríntios, compartilha experiências profundas sobre seu ministério e as tribulações enfrentadas. Nos versos 8 a 10,
Ele relata uma experiência extrema de sofrimento na Ásia, afirmando que a pressão foi tão grande que chegou a desesperar da própria vida, mostrando que até os apóstolos enfrentaram momentos de desespero humano. Contudo, esse sofrimento tinha um propósito: ensinar a confiar em Deus, que ressuscita os mortos. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:32, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mais tarde, em 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele lembra a graça de Deus diante da fraqueza. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. No versículo 11, Paulo destaca a importância da intercessão da igreja, reconhecendo que o consolo e livramento de Deus vêm acompanhados das orações dos irmãos, e que muitos dão graças a Deus quando veem a resposta, conforme Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso nos ensina que Deus não nos livra das tribulações, mas nos consola nelas, que o consolo recebido deve ser compartilhado, que o sofrimento aprofunda nossa dependência de Deus e que a intercessão da igreja é essencial para que Ele haja entre nós. Em 2 Coríntios 1, 12 a 24, Paulo fala sobre a mudança de planos em suas visitas. No versículo 12, ele afirma: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Ele apela para sua consciência limpa diante de Deus e dos coríntios, mostrando que seu ministério não foi guiado por interesses humanos, mas pela graça divina, respondendo às acusações de inconstância e falta de confiabilidade. Atos 23:1 reforça isso. Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Em 1 Tessalonicenses 2, 3, 4, Paulo confirma a pureza e sinceridade de sua pregação. Nos versos 13 e 14, ele garante que suas cartas são claras e sinceras, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também, até o fim, as reconhecereis. Como também, já em parte nos reconhecestes que somos a vossa glória, assim como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Ele reforça a glória mútua entre ele e os coríntios, apoiada em 1 Tessalonicenses 2, 19, 20. Nos versos 15 a 17, Paulo explica os planos de visita que alguns chamaram de leviandade. Ele planejava visitar Corinto 2 vezes, indo de Éfeso a Macedônia e depois a Judéia, e afirma que seus planos estavam sob a vontade de Deus, conforme Tiago 4,15. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Nos versos 18 a 20, Paulo reafirma a fidelidade de Deus. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Cristo é o sim de Deus às suas promessas, mostrando que a mensagem de Paulo é fundamentada em Jesus, como em Romanos 15, 8 e João 14, 6. Nos versos 21 e 22, Paulo destaca a tríplice ação de Deus. Ele nos confirma em Cristo, nos unge e nos sela com o Espírito, que é o penhor da nossa herança futura, conforme Efésios 1, 13, 14.
Nos versos 23 e 24, ele esclarece que não deixou de ir a Corinto por descaso, mas para poupar a igreja, não para dominar, mas para cooperar para a alegria deles, reforçando que a fé deve estar firmada em Cristo e não em líderes humanos, conforme 1 Pedro 5:3. Em 2 Coríntios 2:1-11, Paulo trata do perdão ao irmão disciplinado. Ele decide não visitar a igreja em tristeza, porque sua alegria está ligada à restauração espiritual deles, conforme Filipenses 1:25. Nos versos 3 e 4, ele explica que escreveu a carta severa com muitas lágrimas, não para entristecer, mas para demonstrar amor e corrigir, como em Hebreus 12:6. Nos versos 5 a 8, Paulo instrui a igreja a perdoar e consolar o ofensor arrependido, evitando que a disciplina leve ao desespero, conforme Gálatas 6:1. Nos versos 9 a 11, ele lembra que a obediência e o perdão protegem a igreja dos ardis de Satanás, conforme Efésios 4:26-27. Não deis lugar ao diabo. Assim, aprendemos que as tribulações fortalecem nossa fé, que o consolo de Deus deve ser compartilhado, e que o perdão e a intercessão da igreja são essenciais para que a obra de Cristo continue firme entre nós. Em 2 Coríntios 2:12-13, Paulo escreve: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali Tito, meu irmão. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aqui vemos a ansiedade pastoral de Paulo. Mesmo diante de uma oportunidade de pregar em Troade, seu coração estava inquieto pela ausência de Tito, que traria notícias da igreja em Corinto. Isso revela sua humanidade e amor pastoral, mostrando que até mesmo oportunidades ministeriais não devem se sobrepor ao cuidado pelas ovelhas. Colossenses 4:3 diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. E Atos 16:9-10 relata Paulo discernindo o chamado da Macedônia, confirmando que o ministério precisa estar alinhado à direção de Deus. Em 2 Coríntios 2:14 ele declara: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. A imagem é de um cortejo triunfal romano. Cristo é o general vitorioso, Paulo é levado em triunfo e sua pregação espalha o perfume do conhecimento de Deus. A vitória não é dele, mas de Cristo, e o evangelho é cheiro, atraindo uns e incomodando outros. Nos versos 15 e 16, Paulo continua: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? O mesmo evangelho que salva também condena, como João 3:18-19 ensina, sendo cheiro de morte para quem rejeita e cheiro de vida para quem crê. Paulo reconhece sua incapacidade, perguntando quem é idôneo, lembrando que a suficiência vem de Deus, como em 2 Coríntios 3:5. No verso 17, ele afirma: porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Aqui Paulo denuncia falsos mestres que adulteram a palavra, comparando-os a mercadores corruptos, e destaca que o verdadeiro pregador fala diante de Deus com sinceridade. Entrando no capítulo 3, Paulo diz: começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ele rejeita cartas humanas de recomendação, mostrando que os coríntios, transformados pelo Evangelho, são sua carta viva,
cumprindo Jeremias 31:33 e Ezequiel 36:26, onde Deus promete escrever sua lei nos corações. Em 2 Coríntios 3:4-6, Paulo explica: "E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica." A letra refere-se à lei mosaica sem o Espírito, que condena, enquanto o Espírito vivifica e dá vida, mostrando que somente Deus capacita o ministério verdadeiro. Nos versos 7 a 11, Paulo compara o ministério da lei, glorioso mas passageiro, com o ministério do Espírito, mais glorioso e permanente. Moisés desceu do monte com o rosto resplandecente, como em Êxodo 34:29-35, mas aquela glória se desvanecia, enquanto a nova aliança é permanente, transformadora e infinitamente superior. Finalmente, em 2 Coríntios 3:12-18, Paulo afirma que os cristãos, ao contrário de Moisés, não precisam de véu no rosto, pois o Espírito remove o véu do coração. O verso 18 diz: "Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor." Assim, a vida cristã é um processo contínuo de santificação, em que o Espírito Santo nos transforma progressivamente, refletindo a glória de Cristo em nossas vidas.